Você alguma vez já ficou pensando como formatar uma planilha para que ela fique mais legível e até mais bonita para quem for visualizar e não sabe como? Sem problema. Esse vídeo vai ser bem rápido e bem direto, explicando especificamente, dando uma dica de como formatar de uma maneira bem simples essa planilha. Se você já tem um conhecimento bom nessa área, esse vídeo talvez não seja para você. Mas se você quer saber como fazer isso do zero, então fica aí. Então aqui no computador eu criei essa planilha com alguns dados aleatórios que eu coloquei aí, pode ser que não faça muito sentido, mas algumas vezes quando eu fui na barbearia eu vejo que as pessoas anotam o barbeiro que fez o serviço, o seu nome, o quanto custou lá, o que eles fizeram, e eu coloquei esses dados aqui simplesmente para a gente visualizar, tá certo? Então vamos entender o seguinte, digamos que você já tem sua planilha, já tem os seus dados, que você teve o trabalho de organizar em colunas bem separadas. Então, digamos que parte da organização você já fez e está aqui bastante organizado até. A gente nota que temos três grupos distintos aqui: o título, o cabeçalho e os nossos dados, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: vai separar isso em grupos de forma que quando eu, alguém ou você bata o olho na sua planilha, consiga, sem precisar de muito esforço, saber o que ele está olhando, saber do que aquilo se trata, certo? Então para isso a gente vai separar em três grupos, tá bom? E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar o tamanho da nossa fonte, certo? Eu vou clicar aqui no título e vou mudar aqui, aumentar um pouco, vou deixar o título maior. Vou colocar em 18 ou até mesmo em 24. Aqui no cabeçalho, vou selecionar todo o cabeçalho e vou colocar aqui o tamanho em 12. E os meus dados eu vou deixar nesse mesmo tamanho que ele veio, certo? Então aqui a gente já consegue ver que dá para diferenciar o título do cabeçalho dos nossos dados, já está um pouco mais legível, certo? O que eu gosto de fazer a partir daí? Vamos colocar alguns espaços, mexer no tamanho das colunas, enfim. Uma coisa muito legal que o Planilhas Google permite a gente fazer é excluir as colunas ou linhas extras de forma que fica somente o que é importante ou necessário aqui pra gente, sem aquela coluna, sem aquele monte de linha que fica ali ocupando a nossa atenção, certo? Então dá para colocar quantas colunas, quantas linhas eu quiser aqui, quanto ele aguentar, mas dá para fazer isso também para ficar mais legível. Então eu vou selecionar essa última daqui, mover até lá embaixo, selecionar a última e excluir essas linhas. Se eu quiser adicionar mais, eu posso colocar aqui 10 e adicionar, ou eu posso clicar com o botão direito na última e colocar inserir um abaixo, inserir um acima, enfim. E aí vai ficar só os nossos dados aqui. O que eu vou fazer agora? Eu gosto, pessoalmente, de colocar um espaço em cima do título e um espaço entre o título e o cabeçalho. Então já ficou um pouco mais legível, certo? Eu vou mexer agora no tamanho aqui das colunas e eu vou mexer aqui no alinhamento, certo? Essa primeira coluna de ID eu vou deixar ele centralizado. Ver que ele mexeu aqui em cima, eu vou colocar ali o título de novo no cantinho. Eu vou colocar aqui a data centralizada também, o horário também vou centralizar. O barbeiro, o nome dos barbeiros, né, e o nome dos clientes, eu vou até mudar aqui para cliente. Eu vou deixar eles alinhados à esquerda. A idade eu vou centralizar, os serviços também, o pagamento também e o valor eu vou deixar alinhado à direita, certo? E agora, deixa eu ajustar aqui, continuar ajustando como estava. Se você clicar duas vezes nessa linha que ele aparece, ele ajusta exatamente para o tamanho da maior célula que tiver naquela coluna. Mas como eu gosto de deixar um espacinho, eu prefiro arrastar. Então deixa eu arrastar um pouquinho aqui. E eu acho que esses tamanhos já está excelente para a gente continuar. Depois disso, a segunda coisa que eu gosto de fazer é mexer com as cores, porque as cores ajudam bastante a gente conseguir identificar o que a gente está olhando, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu gosto de começar sempre pelo cabeçalho, vou selecionar ali o cabeçalho e vou mudar o preenchimento aqui no balde de tinta. Eu vou colocar uma cor bem escura, como esse verde escuro, e
o texto eu vou deixar ele branco, certo? Eu posso colocar ele em negrito também para diferenciar ou não, aí fica a preferência de cada um, certo? Eu vou deixar aqui em negrito, eu vou selecionar tudo isso aqui em cima, eu vou deixar aqui um verde bem claro, o mais claro possível, mas que eu estou usando a paleta aqui que ele já vem no planilha, certo? Para não ter o trabalho, ter que ficar escolhendo cor, enfim. E no título ali eu simplesmente vou mudar o texto para um preto mais clarinho, um cinza, certo? E aqui os meus dados eu gosto sempre de deixar eles o mais simples possível em questão de formatação, certo? Porque algumas vezes pode ser que fique mais complicado formatar enquanto você vai adicionando os dados. Então aqui já está ótimo, já dá para a gente ver que a planilha está bastante legível, muito mais do que ela estava antes, certo? Só que está faltando algumas coisas. Se a gente ver aqui ó, o valor, ele está aparecendo um número, certo? Mas não está aparecendo aquilo com o símbolo de real, com a vírgula, como fica legal a gente visualizar valores financeiros. Eu não posso chegar aqui e simplesmente escrever aqui na mão, botar o R, cifrão, vírgula, 00, porque a planilha vai começar a interpretar isso como um texto, em vez de como um número. Quando eu colocar aqui, ó, por exemplo, uma operação de soma, ele vai somar todas essas coisas, mas você vai ver aqui embaixo ó, que ele está dando a soma como 1020, certo? Porque ele não está somando esse primeiro valor, apesar de estar tudo selecionado. Porque para o computador isso daqui é um texto, certo? Então é importante que a gente deixe simplesmente o número. A gente precisa formatar isso daqui para ele aparecer para a gente do jeito que a gente quer. No caso, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar toda essa coluna daqui, certo? Vou vir aqui em cima em formatar. E aqui onde tem número com a setinha para o lado, eu vou simplesmente colocar o mouse ali em cima e vou clicar aqui em moeda, certo? E quando eu clico, dá para ver que ele já coloca ali o R, o cifrão, a vírgula em todo o meu valor. Mas isso é simplesmente na visualização. Se você olhar aqui em cima, na parte da fórmula, ele está aparecendo simplesmente o número. Mas quando mostra ali na célula para a gente, ele aparece formatado, certo? Então aqui a data, é importante a gente colocar a formatação também de data, porque às vezes pode ser que ele coloque de um jeito diferente, coloque simplesmente o dia e o mês, ou pode ser que ele coloque dia de semana também. Então aí você tem mais controle sobre isso. E a hora eu vou mudar aqui, porque para mim não me interessa os segundos. Eu vou vir aqui em formatar, número, e vou colocar aqui ó, mais formatos, data e hora, certo? Ele vai aparecer essa opção de eu personalizar a minha formatação. Aqui em hora, 2 pontos minuto, 2 pontos segundo, eu vou simplesmente clicar aqui e vou apagar a parte dos segundos e esses 2 pontos. E vou colocar aplicar. E aí ele vai colocar aqui o meu horário só para hora e minutos, certo? Aqui em cima você vai ver que ele ainda está com os segundos, mas para mostrar para a gente, ele está mostrando simplesmente a hora e os minutos. Se eu colocar aqui ó, 10 e 15, ele vai colocar isso para a gente, apesar de que ali ele está aparecendo a hora completa, certo? Então dá para ver que essa planilha da gente já ficou muito mais legível. Compara só, essa planilha com a anterior que a gente tinha. Qual você acha que fica mais legível? Para imprimir também, fica muito mais fácil de eu imprimir, entregar isso para alguém, a pessoa que estiver lendo de repente um relatório, for para guardar, enfim, vai conseguir visualizar isso de uma maneira muito melhor. Então, isso é tudo pelo vídeo de hoje, foi um vídeo bem simples, espero que tenha ajudado algumas coisas nessas dicas. Se você achou esse vídeo útil, não esquece de curtir, acompanhar a gente no Instagram, se inscrever no canal e comentar qualquer sugestão, dúvida ou comentário que você quiser fazer aqui pra gente, certo? Então é tudo isso pelo vídeo de hoje e até a próxima.